Podem ficar à vontade aí para poder perguntar, para poder tirar as dúvidas, seja do material, algum material lá que a gente tinha, ou que eu coloquei lá, ou algum outro material aí que vocês leram, que vocês tiveram acesso e tudo mais. Se quem não quiser abrir o microfone também, pode mandar no chat. E quem quiser abrir, pode ficar à vontade. Boa tarde, professor Joia. Fala, Humberto, como é que tá? Bom, pelejando. Eu tenho umas dúvidas aqui, e uma aqui é sobre a proteína protegida, que é a proteína bypass, que muitos nutricionistas estão utilizando por grandes empresas. Aí eu queria saber o que você acha, qual que é a vantagem dela sobre a proteína normal, que é a proteína digestível no rúmio. Aí eu queria saber o que você acha, como que utiliza. Boa É pergunta. uma dúvida. Ótimo. Deixa eu só abrir um roteirinho aqui para a gente não perder o costume e compartilhar a tela com vocês aqui. Quem já estiver vendo minha tela aí, dá um ok aí para mim, por favor. Tá dando para ver direitinho aqui. Beleza. Então vamos lá. Pergunta do Humberto aí. Vamos começar a definição, né? O que seria essa proteína bypass ou proteína a gente pode chamar aí de proteína não degradável no rumen. Bom, para começar, a gente pode, né, definir, vocês vão ver isso com bastante detalhe, tá, na disciplina de nutrição de ruminantes. Mas vamos adiantar alguns conceitos aqui para vocês irem familiarizando com a coisa. Toda vez que a gente pensa, gente, em nutrição, na parte proteica, em ruminantes, a gente tem que pensar em qual é a proteína que chega no intestino delgado para digestão enzimática. Se a gente for lembrar da dinâmica, né, de digestão do ruminante, a gente vai ter os pré-estômagos como câmaras fermentativas. Tá? Nessas câmaras fermentativas, a gente vai ter ali matéria orgânica sendo digerida, sendo fermentada o tempo inteiro, então a gente chama de matéria orgânica fermentável no rumen, tá? Essa matéria orgânica fermentável no rumen, principalmente, né, uma associação, vamos dizer assim, tanto das proteínas, do que vira nitrogênio lá dentro do rumen, com os carboidratos que estão disponíveis, as bactérias vão pegar o nitrogênio, pegar o carboidrato que está ali disponível e vão produzir o que a gente chama de proteína microbiana, tá? Então, a partir dessa fermentação ruminal, a gente vai ter a produção do que a gente chama de proteína microbiana. Bom, então, no primeiro momento, a gente poderia definir, né, da proteína da dieta, então, quando a gente chama de proteína bruta da dieta, a gente poderia definir uma fração dessa proteína que a gente fala que vai ser degradada no rumen. Essa fração que é degradada no rumen, né, via de regra, ela é degradada por quê? Quase todos esses compostos nitrogenados, eles vão se reduzir a partículas menores. Então, se a gente tem lá, por exemplo, uma proteína verdadeira do farelo de soja, vamos supor, que é um concentrado proteico, né, como a gente viu, a gente vai ter lá as cadeias de aminoácido sendo reduzidas, sendo fermentadas ali, quebradas pelas bactérias e se transformando em aminoácidos, se transformando em peptídeos, que são cadeias um pouco menores do que aquela da proteína do farelo de soja, tá? Então, essa PDR, o que é isso? Essa proteína degradável no rumen, ela vai ser reduzida a pequenas partículas. Vamos, só para a gente seguir uma linha de raciocínio, imaginar que grande parte dessa proteína vai ser reduzida a aminoácido e grande parte também vai ser reduzida a nitrogênio, tá? Que seria a menor fração proteica de um alimento, né? A gente vai ter, então, essas duas fontes de nitrogênio aí. Lembram que o NH3 é o grupamento amina do aminoácido, então todo aminoácido tem um NH3. Então, a gente pode ter uma proteína grandona sendo fermentada, sendo quebrada lá dentro do rumen, ela vai virar um monte de aminoácido, esses aminoácidos ainda podem ser deaminados. O que é isso? Eles vão ser quebrados e esse grupamento amino, esse NH3, vai ser liberado lá dentro do rumen, tá? Essas duas fontes aqui, vamos dizer assim, de nitrogênio para a bactéria, elas vão dar origem, principalmente, ao que a gente chama dessa proteína microbiana. Tá?
Bom, por que nós precisamos entender isso aqui? Primeira coisa, porque essa vai ser a principal fração de proteína que a gente vai ter na dieta dos ruminantes, tá? Então, quando eu tenho uma fonte de PDR, ou quando eu coloco PDR suficiente numa dieta, para a maioria das vacas, quando a gente tem PDR suficiente, e aí, obviamente, que vocês vão ver na formulação lá, que a gente precisa de ter um equilíbrio entre PDR e PNDR, tá? Não vamos entrar nisso aqui agora, mas toda dieta precisa de ter um equilíbrio em relação a essas duas frações. Quando a gente tem essa PDR suficiente, a gente vai ter uma quantidade de proteína microbiana suficiente também, que vai chegar lá no intestino delgado e vai virar fonte de aminoácido para o bovino. Então, percebam o seguinte, que quando a gente pensa em nutrição de proteína para ruminante, primeiro nós estamos falando em suprir as exigências da microbiota, primeiro nós estamos falando em dar nitrogênio para essas bactérias crescerem, do crescimento dessas bactérias, da proteína microbiana, elas vão passar para o omaso, para o abomaso, vão chegar no intestino delgado, e ali vai acontecer a digestão enzimática. Então, basicamente, o que chega de proteína, essa proteína que chega lá no intestino delgado, a gente vai chamar ela de proteína metabolizável. Tá? Então, se a gente fizesse um esquema, né, a gente tem a proteína bruta, que tem uma fração de PDR, essa PDR vira fonte de nitrogênio para a bactéria, essa bactéria vira proteína microbiana, e essa proteína microbiana faz parte da proteína metabolizável. Bom, quando eu tenho vacas de exigência nutricional em termos de proteína um pouco mais baixas, quase que praticamente a proteína microbiana vai compor aí em torno de 80% a 90% dessa proteína metabolizável. Então, eu não precisaria me preocupar tanto com essas inclusões de PNDR na dieta. Por quê, gente? Porque se eu estou falando para vocês que grande parte dessa proteína que está chegando lá no intestino vem de proteína microbiana, qual que teoricamente deve ser a nossa maior preocupação? Suprir essas bactérias, suprir essa microflora do rumen ali, de proteína degradável no rumen, para que elas possam crescer e possam virar proteína microbiana. Bom, o que mais que a gente tem nessa proteína metabolizável aqui? A gente já falou, né? A gente tem a proteína microbiana, a gente tem o que a gente chama de células de descamação e etc. A gente vai chamar isso de proteína endógena, tá? E a gente tem as frações de PNDR, que são as frações de proteína que vão escapar da nutrição, da fermentação ruminal. Então, ela é uma proteína não degradável no rumen. Aí a gente tem duas situações aqui que são muito comuns, e a gente precisa entender elas, tá? Esse aqui, ó, esse conceito aqui é importante ficar claro para vocês. A proteína metabolizável, ela é composta pela proteína microbiana, que vai ser essas bactérias que vão crescer lá dentro do rumen, mais a proteína endógena, que são células de descamação, né, que vão chegar, imagina o tamanho do rumen, né, uma capacidade de 180 litros, o tempo inteiro tendo contato ali de fibra mais grossa, de tamanho de partículas maiores, em contato com a parede, tem uma quantidade de descamação relativamente razoável ali para poder chegar essas células lá no intestino e serem reaproveitadas, né? Essas células, elas não podem ser perdidas de jeito nenhum. Então, elas também vão compor essa proteína metabolizável. E, quando for o caso, a gente vai acrescentar um pouco de PNDR na dieta. Quando que é esse caso? Quando a exigência de proteína bruta da vaca é maior, né, ou excede, vamos botar aqui, é maior do que a PDR poderia suprir. Tá? E aí, nesses casos, né, a gente está falando de vacas aí acima de 25, 30 litros de leite por dia, menos do que isso, dificilmente a gente vai acrescentar a PNDR na dieta, né, de toda forma, quem vai falar isso para a gente, às vezes, se a gente precisa acrescentar ou não, durante a formulação, via de regra, quando a gente está formulando em softwares, né, de formulação, fica um pouco mais fácil da gente ver esses equilíbrios, esses desbalanços, tá? Professor, Diga, Humberto.
Por que a PNDR, o que ela tem na composição dela que ela foge da fermentação do rumen? Boa, vamos chegar lá agorinha. Só concluir aqui. Quando a gente tem essas vacas, então, com maior exigência de proteína, e a PDR não é o suficiente para produzir proteína microbiana suficiente para chegar à quantidade de aminoácidos lá no intestino delgado que essa vaca precisa, a gente precisa colocar, então, uma fonte de proteína que vai escapar da digestão ruminal, tá? Da fermentação ruminal. E aí, só para a gente introduzir essa questão aí que o Humberto está comentando, por que eu precisaria suplementar uma vaca com PNDR? Ou por que eu precisaria acrescentar isso na dieta? Porque a quantidade de aminoácidos que chega no intestino delgado, né, nós estamos falando da quantidade de proteína metabolizável, o que chega de fato para a vaca, ela está amplamente relacionada com a capacidade dessa vaca de produzir a proteína do leite. Então, quando falta aminoácido na dieta, quando falta proteína, quando falta PNDR, quando falta algum desses fatores aí está desequilibrado, normalmente essa vaca tende a reduzir a produção de leite, tá? Porque está faltando aminoácido, porque está faltando substrato para a glândula mamária. Bom, o que faz uma proteína não ser degradada no rumen, tá? Um fator que é um fator natural, que a gente chama de taxa de passagem. A gente já comentou isso em outras oportunidades. Lembrem que o que significa essa taxa de passagem? Ela é uma característica inerente ali àquele alimento, àquela dieta, àquele animal, tá? Ela é fortemente influenciada pelo consumo. Quanto mais o animal come, via de regra, maior é a taxa de passagem, né? Precisa diminuir o tempo de retenção da digesta dentro do trato digestivo para poder abrir espaço para o animal comer mais. Então, quanto mais consumo de matéria seca a gente tem, teoricamente, maior vai ser a taxa de passagem. Obviamente que isso tem um limite, né, biológico, mas as correlações, elas são diretas, tá? E aí, percebam só, se eu tenho, por exemplo, uma vaca, vamos pegar aqui um exemplo 1. Eu tenho aqui uma vaca que come 4 quilos de farelo de soja na dieta, na matéria seca da dieta, tá? Estou chutando um valor aqui só para vocês entenderem o raciocínio. E essa vaca tem uma taxa de passagem de 4% por hora. Quando eu falo que uma vaca tem uma taxa de passagem de 4% por hora, moçada, significa dizer o quê? Vamos botar aqui 4% por hora, tá? Significa dizer que a cada 60 minutos, 4% do material vai passar, vai sair do trato digestivo, tá? A pergunta é, em quantos minutos, ou vamos botar aqui em 1 hora, 4% do alimento vai passar, em quantas horas ou em X horas eu vou ter 100% daquele alimento saindo do trato gastrointestinal, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui, 25 horas de retenção, ou o tempo que aquele alimento demora para ficar lá dentro, tá? Então, guardem esse número. Se eu tenho, nessa primeira situação, essa vaca comendo 4 quilos de farelo de soja, em média, o que a gente vai ter? 66% do farelo de soja, esse número eu estou falando ele para vocês, tá? Ele vai ser PDR, ou seja, ele vai ser degradado no rumen, e 33% do farelo de soja vai ser PNDR. Então, praticamente 1/3, 2/3 vai ser degradado no rumen e 1/3 não vai ser degradado no rumen. Por quê? Porque se a gente for pegar por essa taxa de passagem, não dá tempo, né? A taxa de passagem ela é um evento sempre concorrente com a taxa de fermentação. Então, quanto menos tempo aquele alimento fica no rumen, teoricamente, mais tempo. Quanto menos tempo ele fica no rumen, menos ele vai ter oportunidade de ter contato com a bactéria, de sofrer a ação de uma enzima, de sofrer o ambiente ali, né, as condições do ambiente ruminal, tá? Agora percebam aqui, ó, se a gente pegar a nossa segunda vaca, e aí deixa eu fazer as contas aqui que a gente vai concluir o raciocínio. Essa segunda vaca, ela come os mesmos 4 quilos de farelo de soja na matéria seca, só que ela tem uma taxa de passagem de 8% por hora, tá? E esses valores aqui, eles são esses mesmos.
Uma taxa de passagem de 4% por hora seria uma vaca aí em final de lactação, tá? Até 5% por hora. Uma taxa de passagem de 8% por hora seria uma vaca que estaria em pico de produção, por exemplo, que tem o consumo de matéria seca maior, aumentado, né? E, consequentemente, a taxa de passagem também aumentada. Nessas situações aqui, moçada, o que a gente vai ter? A cada 1 hora, 8% do material escapa, né? Ele passa do trato gastrointestinal. Então, em X horas, a gente teria 100% do material passando. Isso representa aí que a gente teria o material ficando ali sob as condições de fermentação, as condições de rumen, né, durante 12,5 horas. Então, percebam o seguinte, que se a gente tem, numa situação, 25 horas para poder digerir um alimento, para poder fermentar, e na outra situação eu tenho 12 horas e meia, reparem que nessa situação 1 aqui, ó, em tese, eu estou tendo o quê? Maior oportunidade desse alimento ser degradado no rumen. Quando acontece igual nesse exemplo 2 aqui, quase que esses valores se invertem. Então, 33% do farelo de soja é PDR e 66% do farelo de soja vira PNDR, tá? Então, Humberto, para começar a gente entender o que é esse conceito, aqui a gente pode começar a pensar, vocês vão ver isso na nutrição também, de ruminantes, eu vou mostrar para vocês, que as frações de PDR e PNDR, né, principalmente da fração B da proteína, quando a gente faz um fracionamento da proteína em frações A, B e C, a gente teria aí, isso aqui, 100% disso aqui é PDR, tá? Parte disso aqui é PDR e parte é PNDR, e quase que a totalidade da fração C seria PNDR ou fração indigestível. Nesses modelos, o que a gente tem? Que essa fração B aqui, principalmente, ó, que corresponde a essa variação que nós estamos falando aqui no farelo de soja, ó, percebam o seguinte, a proteína, o universo ali da proteína, ela vai ter uma fração de PDR sempre, que é uma fração que vai ser degradada rapidamente no rumen, uma fração que é um pouco mais lentamente degradada, mas está ali, e uma fração quase que indigestível, tá? Por que tem essa variação de PDR e PNDR dentro do mesmo alimento, em função da taxa de passagem? Porque, ora, esse alimento pode ficar mais tempo, ora, ele pode ficar menos tempo lá dentro do rumen. E aí, essas variações, a gente começa a entender que os modelos de proteína degradável e não degradável no rumen, as frações dessa proteína, elas vão variar em função da taxa de passagem, tá? Então, a primeira coisa que pode fazer uma proteína virar PNDR é a própria taxa de passagem. É um fator inerente àquela condição ali do animal, tá? Mas eu posso ter também uma outra situação, aonde esse concentrado proteico passa por algum tratamento. E, via de regra, o que a gente tem nos tratamentos que vão fazer essa proteína ficar menos degradável no rumen? Eu até deixei um artigo lá para vocês falando sobre isso. Qual o tipo de reação que a gente tem que reduz a digestibilidade da proteína? Me conta aí. Exatamente, Vitor, reação de Maillard. E reação de Maillard acontece, via de regra, quando? Quando a gente tem aumento de temperatura. Então, quando a gente fala de aumentar PNDR em alimento, e aí principalmente, vamos pegar o exemplo maior aí que a gente tem no farelo de soja ou na soja grão, a gente tem os tratamentos térmicos, né? A maioria dos tratamentos que vocês vão ver aí, por exemplo, é a soja tostada, ou farelo de soja tostado. Então, não só para poder reduzir os fatores antinutricionais, como a gente comentou lá no tópico de farelo de soja, mas esses tratamentos térmicos, eles também vão servir para poder aumentar a fração de PNDR do alimento. Lembrando que esses tratamentos têm que ser controlados, porque essa reação de Maillard, ela tem dois níveis, vamos dizer assim, né?
Em um primeiro momento, ela é reversível e, em um segundo momento, ela é irreversível. E aí, o que acontece? Se a gente não tem esse controle no tratamento térmico, a gente acaba tornando essa proteína não uma proteína bypass, mas uma proteína que vai passar, além de escapar da digestão ruminal, ela vai escapar também da digestão intestinal. E aí, ó, a gente sai de uma fração que poderia ser PDR ou PNDR e vem para uma fração indigestível. Então, eu transformo essas frações aqui A e B em fração C, que é aquela fração que não vai ser digerida nem pelo rumen nem pelo intestino, tá? Tem outros tipos de processamento, tá, Humberto, que podem fazer essa soja, ó, esse concentrado proteico aí, por exemplo, vir a aumentar a quantidade de PNDR. Outras coisas que podem acontecer, tá? Além desse tratamento térmico. A gente pode ter, por exemplo, no caso de sorgo e outros alimentos que têm a presença de tanino, ele pode aumentar a PNDR da dieta, tá? Por quê? Porque ele complexa, de certa forma, ele indisponibiliza a proteína para digestão, para fermentação ruminal. E aí, tá foda os corretores aqui, hein? Ele indisponibiliza a proteína para fermentação ruminal. Consequentemente, quando esse complexo com o tanino e a proteína chega lá no abomaso, tá, em pH baixo, como é o caso do abomaso, essa ligação é desfeita. E aí a gente acaba tendo a oportunidade, né, dessa proteína, que antes, teoricamente, seria degradada no rumen, mas não vai ser, tá? Isso mesmo, Tainara. Ele... deixa eu rever sua pergunta aqui, que eu li rápido. Peraí. A pergunta é se ele é encontrado só no sorgo. Não, tem outros alimentos que têm tanino. O sorgo é um dos mais comuns, tá? A gente vai ter cultivares de sorgo aí que tenha, inclusive, teores bem elevados de tanino. Mas ele é um dos alimentos que a gente tem, tá? Tem outras, principalmente fruta, tem muito tanino. O tanino, gente, ele é um composto que a planta pode produzir, ele é um composto fenólico, né, que a gente chama, que a planta produz como forma de defesa dela. Então, defesa a ataque de pássaro, defesa a própria herbivoria, que é o fato do animal ir lá e comer, isso cria uma memória de pastejo, cria uma memória seletiva nos animais, e aí acaba servindo, né, de alguma forma, como um mecanismo de defesa da planta. Contra praga, contra inseto, tem várias funções agronômicas do tanino, tá? Então, concluindo aqui, ó, em pH baixo, a ligação é desfeita e essa proteína chega ao intestino delgado e vai ser digerida aí, aminoácido, e ser absorvido, tá? E aí a gente tem outras formas, né? Alguns tratamentos com ácido, mas o mais comum que a gente mais vai ver é esse tratamento de temperatura mesmo, tratamento térmico, para poder fazer essa reação de Maillard no nível controlado e conseguir desfazer, né, ou liberar esses aminoácidos aí, essas proteínas, para serem digeridos no intestino delgado. Moçada, muito importante ficar atento a uma coisa. A gente só vai recomendar a inclusão de PDR, tá? Quando eu estiver trabalhando com animais de média para alta produção, tá? Eu diria até que alta produção, vacas aí de 28, 30 litros para mais, que a gente não está conseguindo maximizar a fermentação ruminal e, de certa forma, essas vacas estão precisando de um aporte maior de aminoácidos chegando no intestino, tá? Outras situações que a gente poderia pensar em usar. Às vezes eu tenho, por exemplo, dietas que estão... que a gente tem... Às vezes está caro, por exemplo, algum insumo ou algum alimento que seja fonte de PDR de proteína verdadeira. Eu posso incluir na dieta uma fonte de PNDR para aumentar o aporte de aminoácido. Uma outra situação, às vezes a gente tem vacas, por exemplo, que já estão com um certo... quando a gente consegue maximizar a fermentação ruminal até certo ponto, lembra que toda vez que a gente tem fermentação no rumen, a gente tem produção de calor. Então, por exemplo, se eu tiver vacas em estresse térmico e eu quero tentar diminuir um pouco essa produção de calor, tentar facilitar um pouco
essa dissipação de calor da vaca, eu posso tentar reduzir ou minimizar um pouco o uso de substrato para ser fermentado no rumen. Tá? Então, algumas possibilidades seriam a gente incluir, por exemplo, lipídios, gordura na dieta. A gente vai reduzir o incremento calórico da dieta, que a gente chama, tá? E, além disso, quando eu coloco PNDR na dieta, eu estou também fornecendo um alimento que reduz, ou teoricamente vai reduzir esse incremento calórico, essa fermentação no rumen. Tá? Mas, de novo, a gente só vai fazer isso quando a gente já está quase que num nível máximo, vamos dizer assim, de exploração de fermentação ruminal. Quando a gente está trabalhando com animais aí de média produção, 25 litros de leite para baixo, quase que se torna dispensável a gente usar, tá? E no caso de usar, a gente tem que avaliar muito o custo-benefício, porque via de regra são alimentos um pouco mais caros, tá? Do que as fontes de proteína normais. E lembre, toda vez que a gente aumenta a taxa de passagem, a gente já tem uma fonte de PNDR natural, tá? Que vai chegar lá no intestino para digestão, mesmo se a gente não fizer nada, mesmo se não tiver nenhum tipo de tratamento. Beleza? Ficou claro aí, Humberto? Ficou sim. Ficou claro. O que mais de dúvida? Eu tenho mais dúvida aqui. Se ninguém for fazer pergunta, eu vou fazer a seguida aqui. Pode fazer. Deixa eu olhar aqui, pera aí. Rapidinho. Aqui, professor, minhas perguntas é tudo sobre concentrado proteico. Que eu vi que muitas fazendas de alta utilizam bastante o farelo de algodão para melhorar a taxa de passagem, igual você falou lá no vídeo. Para melhorar a taxa de passagem e aumentar o consumo das vacas. Mas como que aumenta o consumo das vacas, onde que o farelo de algodão apresenta o extrato etéreo? Onde que trava o consumo? Entendeu? Não. Explica melhor a sua pergunta. Eu vi que muitas fazendas lá no São Gotardo, que apresenta alta produção de leite, utiliza muito o farelo de algodão. Tá. Para melhorar a taxa de passagem e aumentar o consumo das vacas diário, certo? Mas esse aumento de consumo, ele se justifica baseado em quê? Na taxa de passagem alta. Tá. Mas pensando... pode falar. Mas no farelo de algodão apresenta o extrato etéreo, onde que trava o consumo. Aí como que eu faço para avaliar isso? Tá, aí nós temos que pensar duas coisas. Primeiro, qual é esse farelo de algodão que nós estamos usando? Tá? Você tem várias composições de farelo de algodão. Quando a gente vai ter extrato etéreo mais alto, via de regra, a gente não está falando do farelo, talvez, que tenha extraído o óleo. Talvez a gente vai estar falando mais de farelo, de torta de algodão do que de farelo. Se você estiver trabalhando com torta, normalmente, o limite de inclusão da torta, ele vai ser o extrato etéreo da dieta mesmo. Se você estiver trabalhando só com farelo, normalmente a gente você não vai ter esse problema do extrato etéreo. Você tem basicamente duas composições de farelo de algodão no Brasil disponíveis, tá? Vamos pensar aí. Farelo de 28% de proteína bruta e de 38% de proteína bruta, tá? Qual que você vai colocar, e aí vai depender, obviamente, do restante da dieta, mas você tem, por exemplo, um farelo de algodão comercial aí, com 1%, com 0,5% de extrato etéreo. Então, quando você estiver falando de farelo, possivelmente a gente está falando de extrato etéreo baixo, e aí ele vai entrar como fonte de proteína mesmo, tá? Agora, se você estiver falando de torta, que aí a gente pode ter, né, uma concentração de extrato etéreo aí bem maior, pode chegar até 8%, 10%, dependendo da extração, aí a limitação de inclusão dele vai ser o extrato etéreo, entendeu, Humberto? Entendi. Você nunca vai usar uma torta, por exemplo, que vai na inclusão dela, você vai ter uma fonte grande de energia, uma fonte grande de gordura, tá? Mas aí você não está pensando tanto só no farelo, na proteína. Lembra o seguinte, quando a gente fala de alimento, a gente está sempre falando do que esse alimento está carregando de nutrientes lá para dentro, para a dieta. Então, se eu estou usando o farelo com extrato etéreo baixo, qual que é o principal componente que esse farelo está levando para a minha dieta? É a proteína. E aí, beleza, eu vou usar ele visando aumentar, diminuir proteína, aumentar PDR, aumentar PNDR, diminuir alguma dessas frações, entendeu?
Entendi. Quando eu tenho um farelo de algodão, e aí por isso que eu falei para vocês, como a composição é muito variável, a gente precisa mandar analisar. Se eu tenho um farelo de algodão que, na verdade, tem um estratégia um pouco mais alto, eu vou colocar ele na dieta observando tanto a proteína quanto o estratégia. Por quê? Porque ele está carregando esses dois nutrientes, essas duas frações aí. E aí eu tenho que ficar atento a essas duas. Não adianta eu querer colocar ele para poder aumentar a proteína, aumentar a taxa de passagem, etc., se o estratégia está estourando na dieta. Lembra que é tudo um conjunto de variáveis e a gente precisa avaliar elas meio que ao mesmo tempo, entendeu? Entendi, não, é porque eu estava lendo uns artigos aqui e eu vi que o consumo é travado a partir de 5% de estratégia. Exatamente. E aí, dependendo do tipo, dos outros alimentos, a inclusão dele vai ser até mais baixa. Né? Se você estiver trabalhando aí com outras fontes de concentrado que tem um pouco mais de óleo, né? Principalmente você pegar aí, vou te dar um exemplo, na região, mesmo de São Gotardo, igual você comentou, tem muita safrinha de girassol. Às vezes você pega ali silagem de girassol com estratério alto, às vezes nem cabe a inclusão de um farelo de algodão que tem estratério alto, porque o próprio estratério só do volumoso já meio que trava essa questão aí na dieta, entendeu? Entendi. Então tem que ver muito o que esse alimento está carregando de nutriente e até onde você pode incluir ele pensando nesses nutrientes que ele está carregando lá para dentro. Tudo que às vezes pode ser muito bom, se a gente ultrapassar um limite, a gente vai ter consequências ruins lá na dieta, né? Assim acontece com o milho, por exemplo, com o amido. Assim acontece. Talvez o que menos tenha limitação aí de inclusão seja o farelo de soja. Mas esses outros alimentos que têm algum fator desse que pode extrapolar algum indicador, a gente praticamente vai prestar atenção em tudo, tá? Nunca olha um indicador isolado. O que mais, moçada? Mais nada? Ô, Humberto, a pergunta que você tinha mandado lá da laminação do Telegram, eu não mandei o artigo, não, mas eu mandei lá, ficou claro? Ficou, mas eu queria ver, era o equipamento que fazia, que eu nunca vi. Ah, tá. Eu acho que eu tenho umas fotos aqui. Na verdade, eu tenho foto de floculador. Eu não vou ter foto de laminação, não. É porque eu nunca vi, aí eu queria ver como que acontece. É bem você pegar o grão e passar ele num rolo, ficar achatado ali, quebrado daquele jeito, tá? É literalmente passar o grão em 2 rolos compressores ali e quebrar, né? Expor maior superfície de contato ali do amido, quebrar um pouco a estrutura física mesmo do grão. Lembrando aqui dos rolos compressor, professor, eu estava Ah, lendo um artigo que está fazendo muito álcool através do milho, né? E o aham. resíduo chama DDG. Aí ele vira um alimento proteico, porque a energia acabou, o amido, e a proteína subiu na grandeza, igual o senhor explica. Aí eu queria saber qual que é a alimentação do DDG numa dieta de uma vaca de alta. Ó, aí você vai ter que ver o seguinte, primeiro, né, a composição dele vai ser variável, né? O que acontece? Você pegar as regiões aí, principalmente Centro-Oeste, região do Triângulo Mineiro, que tem mais utilização desse tipo de coproduto, você vai ver inclusão nas dietas, ele sendo usado como fonte, principalmente de proteína, né? Só que aí, o que você vai ter de limitação, tá? E aí aqui nós estamos falando do DDG, que é o seco, né? Porque a gente tem o resíduo úmido também, tá? E aí a gente tem um pouco da limitação de matéria seca, tá? Mas a limitação vai ser principalmente preço, dependendo do lugar, você não vai conseguir achar ele muito barato. E se você for pegar aí o valor biológico dessa proteína, né? Pensando em comparar, vamos botar aí com farelo de soja, obviamente que o perfil de aminoácidos dele vai ser muito pior. Para a vaca que você está trabalhando aí com média para baixa produção, não vai ter problema nenhum, você pode substituir, tá? Vai depender do custo-benefício mesmo. O pessoal tem usado muito em confinamento de gado de corte, tá? Com certo sucesso, também por conta das regiões, né? Principalmente. E se tiver valendo a pena, Humberto, eu acho que a substituição dele, dependendo do tipo de vaca que você está trabalhando,
pode acontecer tranquilamente, tá? A questão é avaliar essa composição mesmo, o que vai vir nesse padrão aí. Quer dizer, se tem padrão, né, de composição, tá? Da mesma forma, você pegar o WDG, né, o ET, que é o resíduo de destilaria úmido, você vai ter a limitação de matéria seca. E aí tem muita perda nesse material, tá? Tem que ficar muito atento a isso, porque se não for bem armazenado, se não for bem transportado, você vai acabar podendo perder aí, às vezes, um material que pode sair mais barato, acaba saindo mais caro. Mas eu acho que é uma boa possibilidade de usar, tá? Desde que você faça conta, tá? E esse material esteja Bem guardado. O custo-benefício dele seja viável, tá? Nesses casos, uma conta interessante de ser feita é o custo da proteína. Qual que é o custo da proteína que está entrando na sua dieta, tá? Porque aí você começa a avaliar de forma mais precisa mesmo, né? Não só avaliando proteína bruta, mas a qualidade dessa proteína, e começa a ter uma visão um pouco mais clara aí do que vale a pena ou não. Por quê? Porque vamos imaginar que você vai substituir parte desse farelo de soja, tá? O que você vai ter em termos de perda de leite, por exemplo, em perda de produção, tá? Se você for substituir por um alimento mais barato e não vai perder em produção, não vai perder em desempenho, beleza, ótima opção, tá? Mas se você observar que há a possibilidade de perder um pouco em desempenho, perder um pouco em proteína, principalmente por causa da qualidade dessa proteína, aí eu acho que já vale a pena você, talvez, repensar, né, se é uma possibilidade viável. Igual eu te falei, em vaca de média para baixo, dificilmente você vai ter esse tipo de problema. Mas em vaca de alta produção, isso já pode começar a ser limitante, entendeu? Entendi. Deixa os meninos perguntar para não fazer mais depois. Moçada, vamos lá? Se não tiver, pode fazer, Humberto. Manda bala. Aqui sobre a utilização de ureia, professor. Uhum. É que eu estava conversando com uns nutricionistas, uns concordam, outros discordam, que eu falei com eles que a ureia animal, ela é metade do quilo da ureia agrícola e o dobro do valor. Aí Como assim, metade do quilo? É porque a ureia animal, ela vem 25 quilos. Ah, tá. Você fala da embalagem, né? Da embalagem. E ela é o dobro de preço. Uhum. O dobro de preço para a ureia agrícola. Aí, um nutricionista falou que não abre mão da ureia agrícola, porque é bem mais barato, e como que é fornecido em pequena quantidade, não causa distúrbio metabólico, intoxicação por algum nutriente que tem lá dentro, porque não é uma ureia limpa, né? Igual a animal. Aí o que o senhor acha? Humberto, eu acho o seguinte, igual você mesmo está falando, a quantidade que vai entrar na dieta é tão pequena, né, o custo dela é relativamente tão barato, pensando no custo da dieta como um todo, da diária de alimentação, eu não usaria a ureia agrícola, primeiro, tá? A diferença básica das duas, se pegar o padrão de produção, vamos dizer assim, ele é exatamente o mesmo. Só que na ureia pecuária você tem um produto final, né? A ureia ela é derivada de petróleo, você tem um produto final muito mais puro, tá? Os padrões o crivo, vamos dizer assim, de limpeza do processo, ele é muito mais intenso, muito mais cuidadoso na ureia agrícola do que na ureia pecuária. Na ureia pecuária do que na agrícola. E aí, o grande risco é contaminação mesmo de metais pesados, contaminação de algum artefato aí que possa vir, né, junto nessa, porque é um componente, um alimento totalmente industrial, né, totalmente sintético. Então, já que a inclusão dela é tão barata, em quantidade tão pequena, eu não abriria mão da ureia pecuária, não. Eu acho que não faz muito sentido. Por mais que você vai pagar aí
vamos entender o seguinte, a inclusão de ureia numa dieta, vamos botar aí, sei lá, uma vaca vai comer aí quantos gramas por dia numa dieta base? 100 gramas, cento e poucos gramas, 150 gramas, se for, tá? Nós estamos falando aí quase que de 15, 20, 30 centavos num dia, no custo da diária, tá? Você pensando em R$1 o quilo, né? R$1 1.000 gramas, se essa vaca vai comer 150, 200 gramas por dia, e olha lá, ela vai comer, essa ureia representa aí 20, 30 centavos na diária, né? Nós estamos falando, às vezes, de uma dieta aí que vai custar 10, 12 reais por dia. Eu não acho que justifica eu sair de 20 para 40. O que eu quero dizer é o seguinte, não é isso que vai fazer a sua dieta ficar mais barata, tá? Embora, se você for pegar da composição e tudo mais, de fato, elas são muito parecidas, né? Teor de nitrogênio, etc. Mas você sair de 20 centavos para 10, não é isso que vai fazer a sua dieta ficar mais barata. Não é isso que vai fazer o cara ganhar dinheiro ou não na atividade de leite, entendeu? É muito melhor você, por exemplo, conseguir trabalhar com um volumoso que seja de qualidade, mas que você consiga produzir de forma mais barata. É muito melhor você trabalhar com a silagem de grão úmido dentro da fazenda. Tá? Vou te dar um exemplo. Você pegar uma dieta base aí de uma fazenda qualquer. Silagem de milho, silagem de grão úmido de milho, farelo de soja, ureia, núcleo. Se você produz a silagem de milho mais o grão úmido dentro da fazenda, 70%, 80% da sua dieta está sendo produzida dentro da fazenda. Quando você consegue produzir isso de forma mais barata, aí sim você tem um salto gigante, né, de termos de custo de diária, custo de alimentação. Então não é você sair de 20 centavos para 10, de 30 centavos para 15 na ureia, que vai fazer a diferença da sua dieta ficar mais barata, entendeu? É mais importante você se preocupar com o que compõe a dieta em sua maioria, né? Isso é a lei de Pareto, 80-20. 20% dos seus alimentos, os concentrados, por exemplo, né, eles vão representar ali praticamente, você pegar aí o seu volumoso, a quantidade que entra de alimento dentro dessa dieta, eles vão representar 80% do custo, tá? Então, sinceramente, eu vejo muita gente discutindo isso, muita gente falando que prefere usar mais barato, etc e tal, mas eu não acho que é isso que vai resultar em sucesso, né, do ponto de vista de manejo alimentar, de usar bem os alimentos, de usar talvez aí algumas opções de coproduto e assim por diante, entendeu? Essa é a minha visão. Mas assim, não acho que quem tem visões diferentes, né? Tem muitos colegas aí que usam e relatam que não tem problema, que não tem nada demais. Eu particularmente não uso, não gosto dessa linha de raciocínio. Eu acho que outros alimentos, outros ingredientes têm mais potencial para a gente mexer e mexer no preço, entendeu? Acho que isso aí representa muito pouco do todo. Eu entendi. Aí eu só tenho uma outra dúvida na ureia, é que o senhor falou que uma vaca consome de 200 a 300 gramas por dia, né? Mas eu queria saber a quantidade que eu vou indicar para o produtor em cima da matéria seca. Aí vai depender da dieta que você está fazendo. Não existe uma quantidade padrão travada. Se você quiser aumentar a PDR da dieta, você vai botar um pouco mais. Se você quiser reduzir a PDR de fonte de ureia, você vai colocar um pouco menos. Lembra que todo o nitrogênio da ureia vai ser degradado no rumen rapidamente, ele vai virar amônia. Entendi. Então, quando você está formulando, né, vocês vão chegar lá ainda, nessa etapa de formulação, você vai ver se está faltando PDR na sua dieta. Se não está faltando, parte daquela PDR ali que vem de farelo de soja ou de outro concentrado proteico, você pode substituir ela pela ureia? Acredito que deve, tá? Eu gosto de usar ureia em dieta. Acho que é importante. É uma ferramenta a ser usada. Quanto que você vai colocar? Vai depender da sua dieta, vai depender dos outros concentrados que você está usando, vai depender de qual volumoso você está usando. Se você está trabalhando, por exemplo, com cana, vai ser de um jeito. Se eu estiver trabalhando com silagem, se eu estiver trabalhando com capim, com pastejo, vai ser outro cenário, entendeu, Humberto? Não fica muito preso a esses valores, a esses números, meio engessados, não, porque você vai ver que isso vai variar demais.
né? Eu estou falando um número aqui de 100 a 200, mas um é o dobro do outro. É uma variação muito grande de inclusão, entendeu? Pode ser 50, pode ser 230, enfim. Agora, uma coisa que tem que pensar é o seguinte, toda vez que eu vou aumentando demais a quantidade, né, tanto na ração quanto no volumoso, eu preciso começar a preocupar mais com a adaptação dos animais, tá? Principalmente por conta de intoxicação mesmo. Se a gente pegar a dose tóxica de ureia, ela vai ser 40 gramas para cada 100 quilos de peso vivo. Então, uma vaca aí de 500 quilos, o limite máximo dela, quando ela está bem adaptada e tudo, ela vai comer aí 200 gramas, né? Obviamente que isso vai ser fracionado ao longo do dia, então essa vaca não vai ter esse aporte de nitrogênio tão rápido assim no rumen, tá? Mas se eu tiver dando esse consumo alto e não tiver adaptação, não tiver os animais já comendo essa dieta aí há mais tempo, aí a gente começa a aumentar a chance, né, aumentar o risco de ter problema de intoxicação, tá? Que é uma das causas maiores aí do pessoal não usar ureia na prática, no campo, né? Mas, igual eu tô te falando, essa quantidade ela vai ser muito variável em função do resto da dieta. Então, na hora que você tiver uma visão assim um pouco mais macro da dieta, para quem que você está formulando, principalmente, esses valores aí você vai ver que eles vão ficar na média de 100, 150, 200, tá? Mas eu não gosto de trabalhar com esses valores fixos, não. Depende muito da formulação. E do que você quer, né? Na dieta, claro. Eu estava conversando com um nutricionista, aí ele indica mais ou menos de 1% a 2% na matéria seca. Aí dá mais ou menos 300 gramas, 300 e pouco, dependendo do consumo da vaca, né? Dependendo do consumo da vaca, exatamente. Só que aí você vai pegar, por exemplo, uma vaca de consumo de 15, 16 quilos de matéria seca por dia, né? Nós estamos falando aí de 160 gramas, por exemplo. Então vai ficar mais ou menos próximo desses valores, tá? Mas não ingessa no valor. É melhor você ir criando uma linha de raciocínio dentro da sua cabeça, que você precisa entender a sua dieta e usar a ureia como um ingrediente da dieta, tá? Por mais que a gente tenha essas receitas de campo, por mais que a gente tenha essas recomendações gerais, mas vai criando um raciocínio na sua cabeça para você poder entender e interpretar a dieta como nutricionista, tá? Isso é muito importante, porque não é só para a ureia que isso vai acontecer. Você vai ter um monte de recomendação, igual eu coloquei lá para vocês. Tem um monte de norte que a literatura traz para a gente. Mas o que a gente vai colocar ou não, o que a gente vai tirar ou não, eu preciso interpretar isso com um olhar mais de nutricionista, entendeu? Entendi. O que mais, moçada? Ô Vinícius, Oi. em relação à inclusão do algodão na dieta, né, do farelo de algodão, é só o caroço que tem aquele gocipol que você mandou naquele artigo lá, ou também o farelo? Porque você até fala na aula lá que ele é o segundo que substitui o farelo de soja, no caso, né? É o segundo mais utilizado após o farelo de soja. Exatamente. A gente pode ter gocipol no farelo também, tá, Vitor? E aí vai depender muito do processamento, né, que esse farelo passou, tanto para a extração do óleo, quanto processamento térmico e assim por diante. Uma coisa que a gente tem que ficar esperto é que quando a gente pega, né, os níveis, vamos dizer assim, de gocipol, a gente tem uma quantidade de gocipol que está ligada, que está complexada, e uma quantidade de gocipol livre, tá? Via de regra, no farelo, a gente tem menos gocipol livre, tá? Que é a forma mais tóxica, né, do gocipol. Mas no farelo, normalmente, a gente tem bem menos, tá? Quando a gente faz a extração do óleo, o gocipol, grande parte dele vai ser extraído junto, tá? Mas ainda tem. No farelo, a gente também pode ter. Igual eu comentei lá, o gocipol para o ruminante é bem menos problema do que para os monogástricos, tá? Então, há uma capacidade, né, de lidar com esse gocipol aí pelos micro-organismos do rumen, tá? Mas o farelo também pode ter. Não, tranquilo, obrigado. Mas mais do que a limitação de toxicidade, vamos dizer assim, seria o problema na reprodução mesmo, né? A interferência aí principalmente produção de
principalmente no ciclo de produção espermática, né, em touros, e aí para a gente pegar todas as espécies, suínos, equinos, a gente vai ter problema do gocipol nessa questão mais da reprodução. Tá? Tem alguns trabalhos aí mostrando também interferência nas fêmeas, produção de folículos piores, corpo lúteo pior, a menor capacidade dessas fêmeas de levar a gestação a termo, por conta desses corpos lúteos de pior qualidade. Então, esse gocipol, muito mais do que a toxicidade dele para o indivíduo, a interferência dele na reprodução. Tá? Então, no caso, para me utilizar esse ingrediente na dieta aí, eu teria que ver a categoria que eu estaria formulando no caso. Exatamente. Tem alguns trabalhos que mostram que esse efeito de gocipol, ele é meio que cumulativo, sabe? Então, o que o pessoal fala muito, assim, duas coisas das categorias. Primeiro, se a gente pegar aí touros, por exemplo, tem muita gente que usa caroço de algodão quando esses animais estão fora da estação de monta, e faltando aí 90, 100 dias para entrar na estação de monta, eles param esse fornecimento, tanto de caroço quanto de farelo. Tá? Porque, teoricamente, a cada ciclo de produção espermática, a gente teria novas células, né? E aí tem algumas observações de campo aí, muita gente vê ou não vê alteração, por exemplo, do desempenho reprodutivo desses animais. Mas bem antes de começar a estação de monta, já foi interrompido o uso. Tá? Tem muita gente que usa o caroço de algodão, porque ele é um alimento quase que completo, ele tem proteína, ele tem energia, ele tem fibra. Então, muita gente vê o caroço de algodão como uma forma boa de suplementar os animais na época de seca. E aí, usa esse caroço de algodão, por exemplo, numa determinada época do ano, e logo antes de começar a estação de monta, principalmente no lugar de corte, né, tira esse caroço da dieta, tira o farelo da dieta. Tá? Mas, assim, se a gente for pensar tecnicamente, em termos de se é de fato acumulativo e etc., a gente não deveria usar para reprodutores em momento nenhum da vida. Tá? E para monogástrico, ficar sempre ligado nesses limites de inclusão, pensando na quantidade de gocipol que tem. Porque além do problema na reprodução, a gente também teria o problema da intoxicação clínica, né, dos monogástricos, pelo gocipol. Não, tranquilos, né? Porque eu vi um fato curioso isso aí. Eu lembrei que uma fazenda que eu vi, touros de seleção que utilizam como reprodutores para tirar sêmen, no caso, e incluindo o caroço de algodão na dieta. Então, fiquei meio... igual eu tô te falando, para você ter ideia, se a gente pegar aí, em média, a tolerância, né, vamos dizer assim, de bovinos adultos ao gocipol, é em torno de 800 ppm. Nós estamos falando de 800 gramas por quilo, miligramas por quilo, quer dizer, 800 ppm, por um período de tempo mais longo, entendeu? Mas 800 ppm é muito gocipol, entendeu? Se você pegar para suíno, por exemplo, a quantidade tóxica, o nível máximo, seria de 400 ppm, ou seja, praticamente metade. Então, quase que, se não for prolongado, e se esses animais, por exemplo, têm exame andrológico frequente, os caras estão avaliando ali se está aumentando o defeito espermático, se está aumentando, se às vezes esses animais estão reduzindo o volume testicular, se esses animais estão tendo algum tipo de diferença entre um testículo e outro, tá? Algum tipo de hipoplasia testicular, alguma coisa assim, e os caras estão acompanhando, né? Então, isso depende muito do processamento que esse alimento passou e do tempo que ele está sendo fornecido ali, entendeu? Por isso que eu falo para vocês, assim, a gente tem as informações, tem o que tem na literatura, mas a gente precisa adequar isso, né, às condições de cada sistema, às condições de cada fazenda. Não quer dizer que a gente vai sair usando isso indiscriminadamente em qualquer macho, qualquer reprodutor, qualquer farelo de algodão, qualquer caroço, assim por diante. A gente tem as informações, agora como é que a gente vai usar elas, aí é outra história. A gente vai pegar cada situação pontualmente ali e tentar trabalhar essa informação para isso gerar um resultado, né? Precisa de usar o conhecimento.
É o que eu falo para vocês, até estou falando para o Vitor aqui, porque eu sempre falo isso para os meninos no setor, enquanto a gente estava na escola, mas serve para todo mundo, gente. A gente pegar essa informação, pegar o que a literatura traz, a gente está bem embasado para poder fazer as coisas, tá? Mas cada situação é uma situação. A gente precisa avaliar que situação que é essa, como é que tá, fazer um bom diagnóstico e a partir daquilo ali a gente trabalhar os planos nutricionais, as opções de alimento, o que é mais viável, o que é menos viável e assim por diante, tá? O que mais que nós temos aí? Bora, moçada. Ô, Vinícius, Diga. teria como você explicar aquele texto da urease novamente? Teria. Não, beleza. E explicar aquela formulação lá que você passou de ureia com sulfato de amônio, professor? Sim. Eu não entendi. Podemos fazer também. Tá. O que é esse teste de urease? Ó, primeira coisa. A gente tem uma enzima que chama urease, que está no farelo de soja, tá? O que significa quando a gente fala teste de urease? Primeira coisa, nós estamos querendo medir a atividade dessa enzima, tá? Medir a atividade dessa enzima, moçada, significa dizer o quê? Que quando a gente pega, quando essa urease, ela está ativa, tá? A consequência dessa atividade dela é ela quebrar a fração proteica ali do farelo, do meio, tá? A gente coloca esse alimento no meio que tem uma solução mesmo, que tem a capacidade, né, de mudar de pH quando essa urease está ativa, tá? Então, quando, por exemplo, vamos imaginar a ureia, tá? Ureia mesmo. Quando eu coloco uma enzima urease purificada nessa ureia, quase todo esse nitrogênio que está presente ali vai volatilizar. Por quê? Porque a urease quebra essa molécula de ureia e faz ela perder nitrogênio. Só que nesse teste, quando essa urease está ativa, ela faz esse meio do teste perder nitrogênio, tá? E isso muda o pH da solução. Então, a gente consegue quantificar quanto essa urease está ativa ou não, tá? E por que é importante essa urease não estar ativa ou estar inativada? Vocês lembram que a gente comentou lá que o farelo de soja e a soja, ela tem fatores antinutricionais termoláveis e termoestáveis? Os fatores termoestáveis significa dizer que eles não se modificam, eles não se alteram em contato ou durante um processamento térmico, tá? Por outro lado, se a gente pegar os termoláveis, né, significa dizer que eles se perdem, eles se inativam quando são submetidos a um processamento térmico. O que acontece? A maioria desses fatores antinutricionais termoláveis, eles se inativam à mesma temperatura que essa urease, que é essa enzima da soja, é inativada. Então, significa dizer o quê? Quando eu faço o teste de urease e essa urease foi inativada, ou pelo menos grande parte dela foi inativada, significa dizer que esses fatores antinutricionais também foram inativados, porque isso acontece em temperaturas semelhantes. Entenderam? E aí acaba que a urease, ela vira só um marcador para a gente entender que se ela foi desnaturada, se ela foi inativada, os outros fatores antinutricionais também foram. Por isso que a gente faz o teste da urease. Se a urease está ativa, significa dizer que os fatores antinutricionais termoláveis estão ativos. Se ela está inativa, significa dizer que os fatores antinutricionais também foram inativados. Por quê? Porque isso acontece às mesmas faixas de temperatura. Toda vez que a gente faz um processamento térmico e inativa a urease, a gente também está inativando os fatores antinutricionais termoláveis. Entenderam? Faz sentido isso para vocês? Agora fez sentido, sim. Obrigado. Show. Moçada, alguém mais tinha dúvida nisso? Essa explicação ficou clara? Isso aqui é bem importante vocês ficarem ligados nisso aí, para quem for trabalhar em fábrica, para quem for trabalhar em granja, para quem for trabalhar em processamento de alimento em geral.
para quem for trabalhar com nutrição, e são alguns conceitos básicos aí que a gente precisa ficar atento, tá? A formulação lá da ureia de sulfato de amônio, professor. Bom, Humberto, a formulação da ureia com sulfato de amônio. Se a gente for pensar, o que acontece? Nós temos micro-organismos lá no rumen que precisam de nitrogênio, que vão usar o nitrogênio para poder fazer a produção de proteína microbiana, certo? Só um minutinho, a gente vai ter os micro-organismos lá no rumen que vão utilizar esse nitrogênio, tá? Só que a gente tem algumas bactérias lá no rumen que, para poder fazer proteína microbiana, elas precisam de enxofre para poder fazer o que a gente chama de aminoácidos, né? Para produzir a proteína, produzir aminoácidos sulfurados, principalmente a metionina, tá? Esses aminoácidos, que são sulfurados, eles precisam de uma molécula de enxofre. Então, toda vez que a gente usa a ureia, é importante a gente suplementar algumas bactérias lá do rumen que precisam do enxofre. E a fonte que a gente tem de enxofre, qual que vai ser para a gente misturar na ureia? O sulfato de amônio. Além dele ser uma fonte de nitrogênio também, ele é uma fonte de enxofre, tá? Então, sempre quando a gente vai fazer isso, praticamente quando a gente compra a ureia pecuária, tem alguns produtos que já vem com essa mistura até pronta, tá? 9 partes de ureia para 1 parte de sulfato de amônio. E aí a gente vai ter a combinação boa de quantidade de nitrogênio para enxofre, que é necessária lá para as bactérias do rumen. Por isso que a gente coloca 9 partes para 1. Então, a cada 10 quilos, por exemplo, de mistura, eu vou ter 9 quilos de ureia e 1 quilo de sulfato de amônio. Beleza, Humberto? Aí nessa parte eu entendi. Mas eu vou misturar esses 10 quilos em quantos quilos de silagem de cana, por exemplo? Aí, lá a gente deu o exemplo da cana in natura, né? A gente não deu o exemplo da silagem. Da cana picada, no caso, né? Isso. Se eu estiver trabalhando com cana in natura, tem alguns trabalhos aí mostrando que entre 0,5% da matéria natural, tá? Até 1,2%, 1,4% eu posso usar. O que vai limitar isso aí? Muitas vezes a gente acaba vendo alguns dados, né, alguns experimentos que foram feitos, trabalhando com inclusões de ureia aí maiores do que 1,2% da matéria natural, mostrando algumas consequências aí um pouco ruins, vamos dizer assim, principalmente no sistema reprodutivo, tá? Se a gente pegar aí o excesso de nitrogênio na dieta, principalmente esse excesso de ureia, ele vai aumentar muito a quantidade de nitrogênio plasmático, a quantidade de nitrogênio circulante, tá? E todos os tecidos, né, que tem algum equilíbrio com o plasma, eles vão também aumentar a quantidade de nitrogênio. Então, eu vou entrar num detalhe aqui um pouco mais profundo, mas acompanhe o raciocínio. Se eu tenho muita quantidade de ureia no rumen, essa ureia vai ser transformada em amônia, eu aumento muito a quantidade de amônio circulante, tá? E aí nós estamos falando de circulação plasmática mesmo, né? Que é aquele NUP, que é o nitrogênio ureico no plasma, tá? É um indicador que a gente mede. Como consequência, eu vou aumentar o NU, que é o nitrogênio ureico do leite, vou aumentar também a quantidade de nitrogênio que vai estar lá dentro do útero e dentro do folículo da vaca, dentro do ovário, tá? Então, quando a gente aumenta essas quantidades de nitrogênio, a gente vê uma perda em alguns indicadores na reprodução. Então, quando se a gente quiser, né, manter um nível seguro, vamos dizer assim, a gente vai misturar de 0,5% a 1,2%. Alguns autores falam aí até em chegar no limite de 1, tá? 1% da matéria natural, Humberto, significa dizer o quê? Que para cada 100 quilos de cana, eu coloco 1 quilo dessa mistura de ureia com sulfato de amônio. Esse nitrogênio ureico vem na análise do leite, tem algumas firmas, não vem? Vem, quando a gente pede, vem. Se você pedir uma análise completa, ele vai vir proteína, gordura, lactose, nitrogênio ureico do leite, ele vem, e é um indicador para a gente monitorar como é que está sendo essa questão de PDR, principalmente, a quantidade de nitrogênio, de proteína, ou se está faltando carboidrato na nossa dieta. É um indicador importante para a gente medir o nosso manejo nutricional.
Entendi. O que está vindo, o que está saindo de nitrogênio no leite? Porque é uma análise relativamente barata, fácil de ser feita e que dá umas respostas importantes para a gente do ponto de vista nutricional, tá? Depois a gente pode discutir mais sobre isso aí. Mas, via de regra, as quantidades que a gente vai usar vão ser essas. Essa mistura de 9:1 de ureia e sulfato de amônia. Nessa mistura de 9:1, né, independente da quantidade, para cada 100 quilos de cana, eu coloco 1 quilo dessa mistura. Se eu estiver trabalhando com capim picado ou silagem de capim, silagem de milho, eu posso trabalhar até 0,5%. Então, para cada 100 quilos, eu vou trabalhar com 0,5 quilo dessa mistura. Ah, entendi. Certo. Outro alimento que o senhor não... Eu acho que o senhor não falou lá, professor, é sobre um subproduto, a casquinha de soja. Ela entra como um alimento para fazer a vaca ruminar, que seria como fibra, ou ele entra como um alimento proteico? Boa. Na verdade, o que acontece, Beto? Se a gente pegar a casquinha de soja, grande parte dela, de composição, vai ser pectina e celulose de alta digestibilidade. Tá? Então, se a gente pegar pectina e celulose, são fontes de quê? De energia, são carboidratos. Tá? Então, ela vai entrar como uma fonte de fibra solúvel, como uma fonte de fibra de alta digestibilidade. Ela é capaz de... Oi? Aí seria um alimento energético, no caso. Exatamente. Só que ela tem um comportamento, vamos dizer assim, de concentrado, tá? Mas ela vai ter uma quantidade de fibra mais alta. E aí a gente tem que separar algumas coisas, que é o seguinte: essa quantidade de fibra, ela não é o suficiente para poder estimular a ruminação sozinha. Então, ela é uma FDN não forragem, que a gente fala, tá? É uma fonte de FDN que vem de concentrado. Ela não é suficiente para estimular a ruminação sozinha, mas ela melhora muito o ambiente de pH. Ela melhora muito a questão, por exemplo, de eu tirar um pouco de amido, eu tirar um pouco de concentrado energético, que vai virar propionato dentro do rumen, e colocar a casquinha de soja, que vai virar acetato. Quando a gente pensa no produto de fermentação da casquinha de soja, o principal que a gente vai ter vai ser acetato. E aí, eu tenho menores quedas de pH. Eu consigo manter o ambiente ruminal um pouco mais saudável. Basicamente, a gente teria esse benefício. Mas sozinha, ela não vai conseguir estimular a ruminação. Eu ainda preciso tomar cuidado da inclusão de FDN de forragem na dieta. Mas, sem dúvida, quando eu uso casquinha de soja, eu posso trabalhar com um nível de FDN de forragem um pouco mais baixo, tá? Depois eu tenho umas tabelinhas que o NRC traz para a gente, posso disponibilizar elas para vocês, embora vocês vão ver isso com detalhe na nutrição de ruminantes. Toda vez que eu trabalho com FDN de não forragem mais alto, eu posso reduzir até um certo limite o FDN de forragem. Tá? E a casquinha de soja é um exemplo desse. Quando eu incluo ela na dieta, eu posso trabalhar com menos volumoso na dieta. Também até um certo limite. Certo? Certo. As minhas acabou. Muito obrigado, viu, professor? De nada. O que mais, moçada? Bom, estamos inteirando aí 1 hora e pouquinho. Se não tiverem mais dúvida, vocês estão liberados aí para poder fazer outras atividades. Daqui a pouquinho eu já... Só esperar baixar aqui essa gravação, eu já subo lá. Né? Se vocês tiverem dúvida, não deixe de mandar para a gente, não. Bota lá no fórum, manda lá no Telegram. O mais rápido possível a gente vai respondendo, vai linkando aí os pontos, tirando as dúvidas e deixando vocês com a cabeça mais limpa aí para poder ir evoluindo nos conteúdos. Depois que a gente acabar essa parte concentrada, a gente vai entrar na parte de critérios para uso de alimentos, nas formulações. Então, nós vamos falar bastante sobre fatores antinutricionais, sobre até que ponto a gente pode colocar tal nutriente, tal alimento em determinada dieta. E aí, aqui não vai ser tão só ruminante, a gente vai tentar abranger mais espécies, né? Tentar falar um pouco mais de monogástrico também. E aí a gente vai andando aí para frente com o nosso cronograma. Beleza? Se tiverem dúvida aí, vão mandando que a gente vai respondendo. Se não tiver mais nenhuma aqui, a gente pode finalizar, vocês estão liberados aí. Obrigado a todo mundo que está aí. Vamos para frente. Qualquer coisa, vocês falam aí que nós estamos aqui à disposição.